pessoal! Estamos aqui com mais um Ser Podcast e hoje com uma convidada super especial, doutora Rose, advogada tributarista e penal. Então, ela veio aqui hoje participar do nosso Ser Podcast e ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas sobre planejamento tributário. Seja bem-vinda, doutora Rose. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero conseguir sanar as dúvidas, né? Bom, o que a gente não conseguir sanar aqui, as pessoas podem depois entrar em contato pelo Pode. direct, né, o WhatsApp Claro. e fazer uma consultoria e tirar o restante das dúvidas. Sim. Então, vamos lá, doutora. Primeiro, fala um pouquinho de você, da sua trajetória de trabalho. Bom, meu nome é Rosemary, sou advogada desde 2000, me formei pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Direito Tributário e Penal pela PUC, aqui de São Paulo. Uhum. E eu atuo nessas áreas ao longo desses anos. Sim. E, geralmente, o pessoal costuma fazer esse tipo de consulta. Eles não se preocupam muito em fazer o planejamento, mas... Procuram geralmente depois quando tem um problema. Depois que dá o problema. Então, é isso que a gente quer evitar, né? Sim. Educar os empreendedores para que isso aconteça antes de surgir um Sim. problema ou qualquer dificuldade, né? É uma forma preventiva, né? Preventiva, exato. Isso. Exato. Então, de uma forma assim, geral, o que é um planejamento tributário? Boa pergunta. Vou tentar responder de forma clara e objetiva para quem não tem a menor ideia do que é isso. Planejamento tributário. Todo tipo de empresa, toda pessoa que tem um CNPJ e está trabalhando, desde um microempreendedor até aquelas empresas enormes, você vê o nicho objetivo, então você busca na legislação as isenções fiscais ou até formas de não recolhimento de determinados tributos. Então, é mais ou menos isso, Tá. de forma mais tranquila, para quem não tem a menor ideia do que é. Tá. É você fazer uma economia sem prejudicar a tua empresa e sem prejudicar o Estado, o governo, o município, com o que eles mesmos concedem. Esse planejamento tributário, ao meu ver, ele pode entrar até antes mesmo de eu abrir meu negócio, né? Exatamente. Eu posso sentar com um contador, com um advogado e entender ali qual se ele vai ser simples nacional, lucro presumido, qual o regime de tributação que ele vai ter. Sim. E o que vai ser mais vantajoso para mim. Isso é um planejamento, né? Eu sempre brinco, né? Eu não sei se você já passou por isso. Os advogados tributaristas, eles falam o seguinte: não, eu não precisa falar com o contador. Não, vamos falar com o contador. Eu sempre falo que uma empresa começa e sempre inicia na mão do contador. Porque o contador, quando o cliente chega e fala, olha, eu quero abrir uma empresa, eu quero ter um negócio em tal nicho, né? Eu quero ter um lucro aqui bom, como é que eu faço? O próprio contador inicia o planejamento. E aí é essa parceria com o advogado tributarista que vai, em parceria com o contador, encontrar a melhor forma, né, na lei, dentro da lei, sempre com a legislação atual, para facilitar, não prejudicando o Estado, mas sempre ajudando a pessoa. De maneira lícita, né? Sempre lícita. Deixando claro que é sempre uma elisão fiscal e não uma evasão. Exato. Eu até gosto daquela frase, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente realmente uma análise individual de cada processo, né? Quando as pessoas me perguntam, bom você falar isso. As pessoas perguntam, eu tenho uma empresa X, posso fazer? Você tem que primeiro entender qual é o enquadramento que você deu para aquela empresa. O contador, ao abrir um CNPJ, uma empresa, desde um simples nacional, lucro presumido, ou arbitrado, né, que fala. Sim. Ele tem que, inicialmente, saber qual é a estrutura societária, a cultura dos sócios, né? Detalhes. Uhum. É como uma pessoa, cada pessoa é de um jeito. Sim. Então, eu sempre faço esse paralelo. Sim. A pessoa ela é de uma forma, ela
gosta de pensar de tal forma, ela se veste de tal forma. Da mesma forma, a empresa. Cada empresa tem o seu jeito de trabalhar. Sim, E o que uma empresa busca? Lucro. sim, Senão, a pessoa vai trabalhar e nunca vai ter lucro, porque vai pagar muito imposto. sim, Ah, mas o culpado é o contador, o culpado é o advogado. Mas é porque justamente não buscou, junto ao contador inicialmente, a melhor forma de trabalhar. sim, E não, muitos fazem até de forma rápida. Não, vamos abrir uma empresa rápida. Vai lá, entra microempreendedor. E às vezes não é adequado para a pessoa. sim, Né? sim. Então, o importante é procurar um bom contador para poder ter essa Porque orientação. assim, depois que surgiu o Simples Nacional, todo mundo acha que tudo é Simples Nacional. Sim, é verdade. E não é, né? A gente Nem tem tudo que, é simples. Nem tudo é simples. O simples mesmo não é simples. Não é simples. Então, a gente tem que analisar, né, o porte da empresa mesmo, o Sim. faturamento, ou, de repente, pode iniciar no simples, mas fala, ó, agora não está compensando, precisa mudar a tributação, né? Então, Sim. eu acho que é uma parceria de contador e advogado tributarista aí para encaminhar a empresa para o melhor regime, E né? assim, talvez ninguém tenha perguntado ou se atentado a isso, mas como nós duas conversamos anteriormente, o planejamento tributário, ele faz com que o empresário, ou o microempreendedor, ou o empreendedor, seja qual for o nicho ou a forma que a pessoa está trabalhando, além de não ter evasão, também não tenha problemas penais. Sim, Porque isso é muito grave e as pessoas não se atentam. Sim. O planejamento também entra exatamente nesse assunto. porque você abre um CNPJ, ok, Aham. mas tudo recai sobre a pessoa física. Sim, Responsável, representante legal da empresa, né? sim. Então, sim. tem O que sócio ficar atento. responde até 2 anos depois, mesmo depois que ele sai da empresa. Exatamente, exatamente. Então, qual a importância de um planejamento tributário para as empresas? A gente acha que respondeu um pouco disso agora, né? A importância. Falamos um pouco. Falamos um pouco. Mas a importância, ela vem da inteligência do contador e do advogado, em conjunto, encontrar a saída que é mais adequada. Como assim, doutora, a saída mais adequada? Eu já não abri empresa, né? Não é só abrir empresa e aproveitar o que a lei tem? Não. Cada estado tem uma legislação. Sim. Claro que as instruções normativas da Receita e a Constituição, enfim, toda a legislação, elas são específicas. E nem todo mundo se atenta a isso. Sim. Por exemplo, eu acredito que você deva ter clientes assim, que abre uma empresa em determinado estado, porque lá ele vai ter mais descontos, mais uma amplitude de descontos, Uma vantagem fiscal, incentivo uma fiscal vantagem, um maior. incentivo, uma possibilidade melhor de ter lucros Sim. e de deixar de recolher tais impostos. Por quê? Porque determinado estado precisa de empresas com esse perfil. segmento, com esse perfil, e então dá essa possibilidade. Sim. Então, a importância de ter um planejamento começa daí. Sim. Não é só a partir do momento que cria a empresa. A gente vê a diferença de alíquotas até entre municípios, né? Entre Sim. prefeituras, né? Então, é muito grande Estamos dentro também, de São né? Paulo e tem a prefeitura, desculpa, quase que eu levo as prefeituras e as subprefeituras. Sim. E elas têm individualmente Cada uma suas alíquotas, né? Isso, exatamente. Porque é muito grande São Paulo, né? Sim, sim. Então é isso. A alíquota de ICMS, que também anda bastante entre o país, né? Entre um estado e outro. Tem um estado que, quando a pessoa faz, geralmente essas empresas de transporte, sai com ICMS daqui, aí recolhe aqui, aí tem o ICMS do transporta esse ICMS para outro estado, depois tem que voltar. Então, tudo isso é colocado no planejamento. No planejamento. E também, entrando no mundo das holdings um pouquinho, o ITCMD também, sim. Também diverge bastante entre os estados. Inclusive, né? é bom você falar isso, porque existem situações que clientes me procuram, porque eles recolhem o ITCMD e aí exigem o ITBI. Eu falei, não, mas se você recolheu não pode. Então, eu tenho que entrar na justiça para dizer, olha, foi duplo, foi recolhido em duplicidade, então precisa da restituição. Sim. Aí vamos entrar em recuperação também, que aí já é um outro... outro assunto.
Qual porte de empresa pode fazer um planejamento tributário? Existe uma regra? E assim, no meu humilde entendimento, não tem uma regra específica. Por quê? Porque a finalidade é sempre a mesma. Criar uma empresa, trabalhar e ter lucros. Claro, vai ter que recolher os impostos, mas o principal motivo que esses empresários têm é ter lucro. Sim. Senão eu vou abrir uma empresa para ficar pagando imposto, doutora? Sim. É assim. Mas eu até abro um parênteses aqui para você empreendedor, para você empresário que já está atuante, né? A importância do planejamento no geral, né? Quando você se propõe a ser empresário, a empreender no seu próprio negócio, você faz um planejamento tributário, a gente indica ali qual é o regime de tributação. Sim. Então, essa porcentagem inicial, ela já tem que estar inclusa no seu preço de venda, no seu serviço, para que você consiga arcar com os impostos e não tenha prejuízo, que você consiga tirar o seu lucro. O que eu sinto muito é que os empresários não veem esse outro lado e deixam sempre o imposto sem pagar. E aí vai virando uma bola de neve. Regularize que o diga, né? Regularize que o diga. Regularize tá ali, tem tudo. Então, eu falo que parece que são todos meus os filhos. juros deles são muito altos. São muito altos. Simplesmente dobra. Simplesmente dobra. E as multas também. E aquela perguntinha da fiscalização, cada 5 anos, né? Eu vou te fazer essa pergunta ainda, do nosso seguidor. Mas eu falo que parece que são todos os meus filhos, porque a gente fica no fim do ano para não sair do regime de tributação. E aí, você não vai pagar, não vai negociar? Pelo menos um parcelamento, Um parcelamento. Não é? Um parcelamento, uma negociação. Faz sentido. Qualquer ramo de atividade também pode fazer esse planejamento tributário? Pode, porque, veja bem, eu estava tentando lembrar aqui, sabe o que? O PERSE, que acabou facilitando mais o pessoal aí de publicidade, né? Sim. Diminuíram. Então, são essa pergunta que você fez me levou ao PERSE, que também é um nicho muito bom. Sim. Né? Então, eles fazem eventos, criam eventos e aí tem essa possibilidade de deixar de recolher determinados impostos. E aí, é nesse sentido. Então, todos podem ter essa possibilidade, sim. Sim, sim. É bem interessante. Então, não importa aí o ramo de atividade, né? Como a gente já conversou em outras conversas informais. Sim. Tem a lei complementar, estava estudando um caso de um médico, que ele abriu uma clínica e ele falou, olha, eu estou recolhendo muito de imposto. E a gente também tem que lembrar da lei complementar. Sim. Né? A lei complementar 123. Por quê? Porque lá fala o contador, o advogado, o arquiteto, o médico, e não tem como fazer. Ele falou, não tem como fazer um planejamento? Eu falei, claro que tem. Respeitando a legislação, a gente tem como fazer um planejamento. E eu estou preparando um planejamento para a clínica dele. Olha que bacana. Porque não é, mas é específico, doutora, é a lei complementar tal. Eu falei, então, mas a lei complementar, ela fala e deixa em aberto nos anexos. Tem as entrelinhas, né? Tem os anexos da lei complementar em que mostra quais são as possibilidades. E as pessoas não leem os anexos. Sim. Na verdade, ninguém lê Nem nenhuma. a lei. Então, um médico me procurou para fazer isso para ele. Que legal. Então, eu acho que todos podem, desde que tenham a paciência da gente poder fazer um estudo aprofundado e apresentar. Né? Com certeza. É bem legal isso. Com certeza, com certeza. E como a gente está falando, a gente pode passear bastante no planejamento tributário em relação aos regimes, né, tributários, né? A gente tem aí, estava falando do Simples Nacional, que de simples só tem o nome. O lucro presumido. O lucro presumido e o lucro real. Né? Aí vem o microempreendedor. O microempreendedor. Tem o sócio, que ele fica sozinho, né? Não sei, mudou. Agora não é Ireli, é outro nome. Agora é Sociedade Limitada Unipessoal. Então, tem vários tipos. Então,
cada segmento é possível desde que tenha um estudo já do contador, a partir do momento que vai abrir. Sim. Primeira declaração já pode ter o seu planejamento. Com certeza, sem dúvida. É possível. Sem dúvida. Eu vou fazer agora a perguntinha do seguidor. Como faço para conter cobranças indevidas à minha empresa? A pergunta dele ficou um pouco vaga, porque ele não especificou qual o tipo de cobrança. Tá. Se é tributo, se é imposto. Ou se são essas cobranças que chegam aleatórias, né? Isso. No nosso endereço. Então, eu acredito que ele deve estar se referindo de cobrança de tributo. E tal. Inicialmente, ele procura o contador. Uhum. O contador vai entender qual é o período, qual é o tipo de tributo, de imposto, seja o que for. Acredito que seja uma empresa. Sim. E aí o contador vai dizer, olha, se refere a um período tal, uma cobrança do imposto tal, e é preciso, vai entrar no Regularize e vai verificar o que está acontecendo. Sim. E aí sim vai dar uma resposta, porque a pergunta, como ela é vaga, não dá para dar específica também. Sim. Né? Acho que o contador aí vai ser o primeiro a ser consultado. Certeza. E de quanto em quanto tempo devo fazer uma fiscalização de tributos com o advogado? Ok. A Receita, ela tem, cada 5 anos, ela tem a prerrogativa de mandar fazer uma fiscalização na empresa X, Y, Z. Tá. Não importa o motivo. Dizem, caí na malha fina. Dependendo da declaração, do imposto, alguma coisa que a empresa encontrou, que a Receita encontrou, e ele determina, a Fazenda determina essa fiscalização, essa investigação do que está acontecendo. Tá. Eventualmente pode vir uma multa antes de qualquer explicação, porque geralmente eles não dão explicação, eles apenas aplicam multa. Sim. Mas eu já vou retornar ao início. Se a empresa fez um planejamento no início do ano, ela não vai ter esse tipo de problema. Sim. Mas, no caso, eu acredito que a pergunta seja, caso não tenha um planejamento, o que ele pode fazer? Sim. A primeira coisa é procurar o advogado, claro, e o contador. Se o advogado conseguir acessar a informação, é possível, através de um pedido administrativo, verificar o que está acontecendo. Se não, geralmente, a gente vai até o Regularize e fica sabendo. Ou na própria página da Receita. Sim. Mas quando eles recebem esse tipo de notificação, vem o período, vem informando. Eu acredito que o ideal é sempre ficar alerta. E atender a fiscalização, né? Atender ao que vem determinado na fiscalização, mas sempre ficar alerta. Ter a certeza de que está sendo feito tudo certinho. Sim. Consultar regularmente o contador, Sim. né? E o advogado que ele escolher como orientador. Com certeza, porque você é dono da sua empresa, você não pode ficar inerte às coisas que são feitas em relação à sua empresa. Então, você precisa estar ali em cima, estar de olho mesmo. Sim. E questionar, e perguntar, e tirar dúvida, né? Claro, é o seu negócio, né? Lógico. E o nosso papel é auxiliar e explicar de maneira... orientar da maneira mais clara possível. Sim, né? sim. A gente estava falando sobre elisão e evasão. Então, para quem não entende muito desses termos, explica pra gente um pouquinho qual a diferença e quais os tipos de elisão que a gente tem atualmente. Tá. A elisão, eu tinha até feito umas anotações, porque ele é bem amplo, né? A elisão é a forma de que você tem, de forma segura, prevista em lei, para que você não deixe de recolher os tributos, mas utilize a legislação a seu favor para não recolher determinados tributos. Aqueles que são determinados por lei serão recolhidos obrigatoriamente. Os que não estiverem determinados por lei, nós mostramos para o cliente, olha, a lei te isenta de determinado imposto. E você nem sabia. Então, geralmente é uma surpresa. A evasão, ela já é um pouco mais complicada, porque
as pessoas acham que podem deixar de recolher impostos. Falar, não, mas eu não sabia que eu tinha que recolher determinado imposto. Então, recolhe um imposto, não recolhe o outro, e aí está deixando de recolher, isso é uma evasão fiscal, e vai tocando a empresa, até o momento em que Recebe a cartinha. recebe aquela cartinha linda da Receita, Sim, né? sim. Olha, você deixou de recolher, você deixou E de como a fazer... gente falou, dobra o valor Dobra e o tem valor. toda a dor de cabeça. A multa é né? muito grande. É muito grande. Né? Eu até tinha anotado alguns casos aqui, exemplos, né, de evasão, mas os lucros, a divisão de lucro pro labore, por exemplo. Uhum. Tem gente que não declara, Uhum. mas a Receita quer saber quanto é que você está tirando. Sim. É uma bobeira? Não. Não é uma bobeira, é uma coisa importante. Mas eu coloquei esses dois só para dar um exemplo de que as pessoas... Um exemplo até mais corriqueiro, né? Que a gente vê, Exatamente, é uma muito. coisa simples, mas as pessoas deixam de fazer. A gente orienta, mas Orienta. tem gente que ainda fala, não quero recolher. Não vou informar. Não vou tirar para o labore, não vou... Não, esse mês eu não vou informar. Aí no outro mês informa. Aí as pessoas acham... Mas agora com a FD Reinf, né? É isso que eu ia falar. As pessoas acham que isso não é observado. É que nem aquelas maquininhas. Eu brinco muito com isso. Quer colocar o CPF para saber o que eu estou gastando e o que você está gastando, se é o que nós estamos declarando. Sim. E aí é onde eu falo que tem as evasões. Tá tudo sendo elisões. cruzado, gente. Não tem jeito. Hoje em dia é muito difícil a pessoa ter essa evasão e não... Então, a gente, assim, eu vou deixar até um alerta, né? A gente pede encarecidamente a ajuda dos clientes nesse sentido, né? Sim. Tipo, mandar o extrato bancário para o contador, informar, porque às vezes a gente faz a retirada de Prolabore, mas o cliente não manda o extrato regularmente, não informa quanto tirou de distribuição de lucro, e agora com a FD Reinf a gente tem que enviar a cada 3 meses a distribuição de lucro do trimestre. Né? Mas então... o problema é desconstruir na mentalidade do empresário o que foi passado antigamente, Sim. todo aquele costume que vinha, principalmente no comércio, Sim. e mudar a mentalidade. Sim. E mostrar uma nova sugestão, que é o planejamento tributário. Acho que entra até na nossa conversa uma educação financeira também. O que não ensinam, O que inclusive não na ensinam. escola, né? É. Eles falam educação, mas a educação, na verdade, a pessoa aprende a somar, dividir, multiplicar, gastar, Sim. comprar, mas não aprende essa educação financeira. Eu falo que a empresa, ela é como uma pessoa, como eu falei antes. Uhum. Se você não tiver uma educação financeira, você vai ficar falida. Com certeza. Vai ser despejado, né? Vai perder tudo, então... Vou deixar um alerta de spoiler aqui, que a gente vai gravar um podcast com a Ter Finance, que vai falar com a gente sobre educação financeira. Maravilha. Então, hoje em dia, eu assim, analiso que é de suma importância, né? Esse caminhar do advogado com o contador e um cliente ciente e interessado também na sua empresa, né? Sim. Geralmente, os empresários já mais com essa mentalidade mais adiantada, eles, com esses incentivos fiscais que o próprio Estado, o governo dá, o município, eles estão crescendo. Sim. Eu tenho 3 clientes que estão crescendo, assim, Exponencialmente. fabulosamente. Uhum. Não sou a única, a outra pessoa que é o contador dos Uma 3 parceria, um que me conjunto. indicou, ele tem feito esse trabalho. Uhum. E eu acredito que se os seus clientes te ouvirem, eles vão crescer exponencialmente. Doutora Rose também agora é intitulada nossa parceira tributarista do escritório, então... Estamos juntos nessa. Então, se você tem qualquer dúvida sobre a tributação da sua empresa, será um prazer fazer uma reunião Sim. Entre nós e a doutora Rose, para que ela nos ajude aí a seguir um melhor caminho, né? Claro, eu estou à disposição e eu tenho certeza, assim, com toda a experiência que eu tenho, você, com a sua experiência, nós podemos alavancar algo muito bom para essas empresas. Gente, olha que demais. Eu vou terminar o podcast com essa frase da doutora Rose, porque isso foi só um gostinho
de tudo que a gente tem para oferecer nesse sentido de planejamento tributário. Porque o assunto é, sim, muito amplo. A gente não ia conseguir discorrer sobre tudo que precisa aqui. Também nem era a intenção fazer A gente isso, acabou né? falando bastante coisa. Então, a gente fica à disposição. Eu te agradeço imensamente por ter participado. Gratidão, muito obrigada. Tá? É um prazer. Qualquer coisa, a gente vai deixar o @da doutora Rose. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. E estamos juntos. Até a próxima.